No programa de hoje, o tema é esclerose múltipla. Os desafios e as ações para a inclusão da pessoa com a patologia, seja no trabalho ou em casa. Os depoimentos de quem superou e hoje leva uma vida com mais qualidade. Está começando o programa Inclusão em Foco. A esclerose múltipla é uma doença neurológica crônica e autoimune, ou seja, as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e medulares. Os pacientes são geralmente jovens, em especial mulheres de 20 a 40 anos. A Associação Brasileira de Esclerose Múltipla estima hoje 35 mil pessoas no Brasil com a patologia. Além do tratamento, o grande desafio é vencer o preconceito e ser incluso na sociedade. Este ano a Funad traz uma novidade. Ela criou aqui um ambiente todo especial para a questão da pessoa com esclerose múltipla, simulando os ambientes como na estação, como em casa, como no trabalho. Quem vai explicar um pouquinho para a gente é a doutora Bianca, que é neurologista. Doutora Bianca, aqui tem todo um ambiente simulado, desde o trabalho, casa e onde a pessoa vai pegar um transporte. Isso, exatamente. A Casa da Esclerose Múltipla Itinerante, ela é uma casa que foi realizada para mostrar para os familiares, os cuidadores dos portadores de esclerose múltipla e para a população em geral, quais são as dificuldades enfrentadas no dia a dia para um portador de esclerose múltipla que possua algumas deficiências, um desequilíbrio, que use uma muleta, que use uma bengala, que esteja em uso de cadeira de rodas. Então ele vai viajar, quais são as dificuldades que ele encontra no aeroporto para embarcar, para chegar até o check-in, né? Para entender a questão de um mapa de metrô, por exemplo, no ambiente de trabalho, a cadeira que está sentado para se locomover no ambiente de trabalho, utilizar um computador no ambiente de trabalho, na sua própria casa, utilizar os utensílios da cozinha, a caneca, uma chaleira, quais são as dificuldades que ele enfrenta no seu dia a dia, desde o piso até a cadeira, o móvel, o banheiro para tomar banho. Interessante. Aqui vocês simularam um piso que deveria ser, vamos pensar assim, irregular, né? Eu vou pisar aqui, né? A sensação que ele tem é de que falta o equilíbrio, é isso? Isso, exatamente, com risco de queda. Então imagine as calçadas na rua para os portadores de deficiência, para pegar um ônibus, né? Um transporte público e caminhar nas calçadas irregulares, né? Então você imagina. E aqui a gente está olhando, é um piso que a gente, olhando, parece que está regular, mas na hora que você sobe, tem a irregularidade e a tendência à queda por conta do desequilíbrio. Da estação, nós vamos mostrar agora o ambiente de trabalho. Quais são as dificuldades, os desafios que a pessoa tem nesses locais? Vamos lá, Bianca? Então você imagina, desde a poltrona que um portador de esclerose múltipla de deficiência tenha para sentar, até utilizar uma escada. Eu tenho alguns pacientes daqui que sobem 2 lances de escada com desequilíbrio, com incoordenação motora. Então imagine, chegar até o ambiente de trabalho. Ao chegar no ambiente de trabalho, ter que enfrentar o computador e ter dificuldade para digitar no computador, não ter uma poltrona adequada, ergonômica, não ter uma bancada adequada para a sua altura, não ter o entendimento dos colegas de trabalho e de sua chefia sobre as suas deficiências, as suas incapacidades, né? Tudo isso interfere na qualidade de vida, na qualidade e na saúde mental da pessoa também. E isso é um problema que falta em muitos lugares, em muitos postos de trabalho, essa adequação para atender essas pessoas com esclerose. Sim, com certeza. É um grande desafio. É um grande desafio. E o entendimento também dos funcionários, colegas de trabalho, da sua chefia também. Recentemente nós tivemos uma participação a convite do setor de RH, por exemplo, da PB Gás, né? Exatamente chamaram porque é um colega lá, funcionário que tem esclerose múltipla, e
a empresa se preocupou com isso, de nós irmos lá explicar toda a dificuldade que ele tinha, para que todos entendessem as suas dificuldades, a sua locomoção, as questões emocionais, como é que se comportava a doença, por que de vez em quando ele faltava, por que de vez em quando ele sai mais cedo para se dirigir ao médico, né? Tudo isso, né? E ele sofre muito de fadiga, de muito cansaço, e às vezes o próprio cansaço incapacita o paciente de executar algumas atividades. Nesse ambiente criado por vocês, tem essa questão, né, dos sintomas com ansiedade, né, a fadiga, vocês colocaram aqui para as pessoas terem ideia do que acontece. Isso, exatamente. Aí você vê uma lista de afazeres, né? Aqui, isso. Uma lista de afazeres que a pessoa tem que cumprir de meta naquele dia, naquela semana, naquele mês, e que muitas vezes, naquele dia, naquela semana, naquele mês, a pessoa está incapacitada, está com muita fadiga, ou a pessoa está em crise da sua doença, que a doença, no caso a esclerose múltipla, ocorre em crises, em surtos, né? Ela não vai conseguir executar, não vai alcançar a meta, né? Então, tudo isso interfere. Outro ambiente que foi criado aqui é o ambiente de casa, onde a pessoa com esclerose passa a maior parte do tempo. E nós vamos ver que também em casa há muitos desafios a serem superados. Não é isso mesmo, doutora Bianca? Vamos lá conhecer. Muito bem, aqui é o ambiente de casa. Explica aqui pra gente. Tem uma cadeira aqui meio diferenciada. Exato. Essa cadeira ela é diferenciada, né? Lógico, ela não é uma cadeira igual a que nós temos em casa, mas isso é para você, por exemplo, se sentar, você vai sentir a dificuldade que um portador de esclerose múltipla, que tem uma deficiência física, né, uma incoordenação motora, que sofre de fadiga excessiva, ao sentar numa poltrona de casa, numa cadeira de casa, ele vai ter para sentar e para se levantar. Né? Pela própria posição da cadeira, acredito que você precisa fazer um esforço bem maior. Exato, essa é a sensação. Exato. Você poderia sentar. Vou sentar para sentir o que é que acontece. Eu acho que a dificuldade vai ser justamente em levantar. Descer porque tem uma inclinação forte, né? Agora a gente vai sentir o peso no próprio corpo ao se levantar. Esse é o sintoma ou a questão que a pessoa com esclerose vai sentir. Essa dificuldade, um peso sobre o seu corpo. Exato. E aí você imagina que essa é a poltrona da casa do paciente. Você imagina, se ele tem essa dificuldade na poltrona da casa dele, imagine nos outros ambientes externos que ele não tem o conhecimento, que ele não está acostumado a se deslocar. Ele chegar na cozinha e fazer simplesmente uma retirada de uma caixa de leite da porta da geladeira para utilizar e ele sentir um peso, que é a dificuldade que é para fazer o deslocamento da caixa de leite. Pegar uma caneca de café com leite, do que ele for tomar e ter que levar à boca e não ter força, não ter coordenação motora para isso. Se você sentir, essa aqui é mais ou menos a sensação que ele vai sentir ao levantar. Pegue na caneca para você Vou pegar, sentir. com licença. Realmente é um peso diferenciado, meio que traz um pouco de desequilíbrio, Isso, não é? A sensação exato. de um desequilíbrio, certo. Agora, o que a senhora recomenda para as pessoas, para os familiares de pessoas com esclerose? Que atitudes elas devem tomar para amenizar ou facilitar a vida da pessoa com a patologia? A primeira coisa que eles têm que ter é tentar dar esse apoio, né? Compartilhar das dificuldades, do apoio, frequentar as consultas médicas com o paciente, se está em dúvida. A FUNAT faz essa mediação, essa coisa toda. Exatamente. Nós temos psicólogo no serviço daqui da FUNAD, no Centro de Referência de Esclerose Múltipla do Estado. É um serviço gratuito que tem multidisciplinaridade. Então, nós temos o psicólogo, temos o fonoaudiólogo, temos o enfermeiro, temos o neurologista, temos o farmacêutico, né? Tem o fisioterapeuta. Então, nós estamos aqui prontos para receber não só o paciente como o familiar, e é de acesso gratuito. É um serviço SUS aqui na FUNAD. E nós estamos aqui para passar todas essas informações, né, para o paciente e para o familiar e o cuidador. Dar todas essas orientações e orientar
aonde buscar esse suporte ou tentar nos dar o suporte da maneira que nós conseguirmos, né? Muitas vezes os pacientes são tidos como preguiçosos por conta da fadiga excessiva, de não conseguirem se levantar da cama, de não conseguirem executar uma tarefa, né? Mas não é preguiça. Ele realmente está sentindo esse cansaço, ele realmente naquele dia ele não está conseguindo executar aquela atividade, né? É um quadro neurológico mesmo, tem uma lesão cerebral, tem uma lesão na medula do paciente, ele não vai conseguir realizar essa atividade. Doutora Bianca, muito obrigado pela entrevista. Viu? E no bloco a seguir você vai conhecer a história de pessoas que têm esclerose múltipla e que superaram os desafios e hoje levam uma vida com mais qualidade. É daqui a pouco no Inclusão em Foco.